Nesse vídeo eu quero explanar para vocês um pouco do que aconteceu do ponto de vista emocional com a Graciane dentro do Big Brother Brasil, quando ela foi acusada de roubo por comida. Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou Everton Araújo, terapeuta integrativo, analista corporal certificado pelo Corpo Explica, constelador familiar, trabalho com medicina humânica. E aqui eu vim explanar um pouquinho sobre o que aconteceu com a Graciane, sob uma perspectiva um pouco mais emocional, quando ela foi acusada dentro da casa de roubar a comida de outros participantes, onde depois, quando ela saiu do programa, não foi comprovado isso através das câmeras, não havia acontecido o que ela foi acusada e, inclusive, ela assumiu que realmente tinha feito. Por que ela assumiu isso? Que lugar essa palavra roubo, essa acusação, tocou no mais profundo do seu inconsciente, a ponto que ela assumisse uma coisa que para ela, na cabeça dela, era uma verdade, e depois os fatos comprovaram que não era verdade. Então eu vou explanar um pouquinho aqui com vocês, tem as minhas anotações, nós vamos falar sobre isso. Se já fizer sentido para você, se inscreva no meu canal, seja um inscrito aqui nesse canal, ative o sininho para as notificações. Os vídeos aqui, eles têm uma frequência um pouco mais espaçada, mas tem bastante coisa para vocês entenderem do ponto de vista emocional aqui no canal, bem? Então vamos lá, pessoal. Primeiro eu quero começar falando com vocês sobre o poder das memórias emocionais. A acusação de roubo em relação a Graciane, mesmo que num contexto diferente da sua história, e é o que foi falado por ela depois. Ela chegou ao Rio de Janeiro, ela passou fome, ela tentando crescer na vida, ela pegava comida do lixo, ela chegou a roubar comida de restaurantes. E aí, mesmo fora desse contexto, ela, quando foi acusada no Big Brother, ela realmente sentiu muita dor emocional, assumiu que tinha roubado, mesmo que não tenha roubado, ou não teve essa situação de roubo, tá? Olha o que eu anotei aqui para vocês. Mesmo num contexto diferente, essa acusação de roubo na Graciane acionou uma memória emocional de um período de vulnerabilidade e uma necessidade extrema. Ainda que ela tivesse feito aquilo para sobreviver, isso não livrou dela sentir culpa, dela sentir vergonha pelo que ela fez lá atrás. E essa conexão, ela não precisa, e no caso dela não precisou também, ser uma coisa lógica, racional, tá? Uma vez que a palavra gatilhou dentro dela uma situação, um sentimento muito forte lá de trás, mesmo que ela não tivesse tomado consciência, aquilo a consumiria. É uma emoção, é como se fosse um vulcão, ela vem do fundo para cima, tá? Então, o que eu concluo nessa parte dessa conexão inconsciente? Que as nossas experiências passadas armazenam não só os fatos, mas também as emoções que nós associamos em relação a esses fatos. Seja uma coisa ruim ou seja uma coisa boa. As ruins têm um pouco mais de força, vamos dizer assim. Até por uma questão de sobrevivência, tá? Nós chamamos isso de gatilho, que no caso da Graciane foi a palavra roubo. E essa palavra roubo gatilhou nesse lugar onde ela já viveu. E praticamente, acho que ninguém ali da casa sabia, tá? Quando acontece essa acusação, existe um filtro da percepção. Todas as nossas experiências vividas atrás moldam a forma como a gente percebe o mundo. A gente costuma chamar isso também de mapa de mundo. No caso da Graciane, por ter vivido uma experiência de roubar, mesmo que por necessidade, ela pode ter interpretado essa acusação como uma intensidade maior do que alguém que nunca teve essa situação. Aqui nos faz refletir e nos convida a olhar empaticamente, não só para a questão da Graciane, mas para todas as situações da nossa vida, onde às vezes as pessoas têm uma reação desproporcional a determinado fato. Aquele fato para você talvez não faça o menor sentido, mas para a pessoa pode fazer
o maior sentido e num lugar de extrema vulnerabilidade e dor, que é o que parece ter acontecido com a Graciane, tá? O roubo, a palavra roubo, para ela carregava um peso emocional e moral muito mais significativo do que possivelmente para todos os outros participantes ali, tá? E olha como as influências, não influências, influências de traumas e experiências difíceis do nosso passado acabam nos deixando em situações vulneráveis e mais suscetíveis a gatilhos emocionais. Pessoas que vivenciaram traumas ou dificuldades significativas no passado tendem a ser mais vulneráveis a gatilhos que remetem a essas experiências. A acusação de roubo foi um gatilho que transportou emocionalmente para um momento de grande sofrimento. E esses gatilhos, a gente não tem como adivinhá-los, mas a gente tem como dessensibilizá-los. Quando a gente olha do ponto de vista terapêutico, quando a gente elabora essas questões dentro da gente, quando a gente olha para as nossas dores e a gente vai trabalhar essas emoções com ajuda, com movimentos terapêuticos, essas vulnerabilidades tendem a diminuir e ser mais dessensibilizadas, bem? Ainda mais numa situação onde ela estava num confinamento, sob uma perspectiva emocional diferente do seu dia a dia, sem convívio, internet, sem celular, sem sua rotina, sem sua família, sendo exposto o tempo inteiro a câmeras e julgamentos que aconteciam, e num jogo, né? Também tem um contexto do jogo, que vale prêmio bastante significativo. A reação da Graciane de assumir a culpa inicialmente, mesmo sem a confirmação desses fatos, parece ser desproporcional para quem observa de fora, tá? Mas, sob a ótica das experiências passadas no caso dela, essa reação pode ser vista como uma resposta automática, até por ser algo do seu inconsciente, e emocional a uma ameaça percebida. A repetição de um julgamento ou a revivência de sentimentos negativos conectou com algo dentro dela que ainda precisa ser resolvido. E ela mesma disse depois em algumas entrevistas que ela achou que ela já tinha superado isso, que ela era mais forte do que isso, era o que ela achava, tá? E, na verdade, no fundo, não é assim que funciona, né? Sabemos que situações de vulnerabilidade, principalmente emocional, a gente vai ficar mais suscetíveis a esses gatilhos. E aí coisas do passado podem vir à tona. Geralmente, coisas de um passado lá da infância. No caso dela, ela trouxe algo um pouco mais adulto. Mas existem as chamadas crianças feridas dentro de nós. Todos nós temos, tá? Vamos falar sobre a importância do contexto pessoal na interpretação. E o significado ele é sempre subjetivo. Prestem muita atenção nisso. A mesma palavra ou situação pode ter significados completamente diferentes para pessoas com histórias de vidas distintas. Roubar comida para alguém que nunca passou fome pode ser uma transgressão muito menor. Se eu nunca passei fome e alguém falar, você roubou a comida, possivelmente eu vou me chatear no início, mas isso não vai profundamente me tocar num lugar de muita dor, porque graças a Deus eu nunca passei fome. Agora, numa situação de alguém que passou fome, o contexto e a percepção é bem diferente. Para Graciane, remetia a uma luta pela sobrevivência e possivelmente sentimentos de culpa e vergonha. Não dá para afirmar que eram somente ou exatamente esses sentimentos. Mas dá para a gente entender e começar a supor que a partir dali, da culpa, da vergonha, podem ter nascido outros sentimentos que deixam ela aprisionadas emocionalmente nesse lugar. Nossas experiências passadas podem nos levar a interpretar informações de maneira a confirmar nossas crenças e sentimentos pré-existentes. Falamos também. Toda crença pede uma confirmação. Por acreditar muito naquilo, às vezes, não é que o universo somente conspira para aquilo. Você, muitas vezes, inconscientemente procura aquele lugar e a gente procura lugares para refazer a nossa história. É o que eu
Uso muito sobre frase, né? Que tá ali no meu quadro, alguém tem que parar essa porra. Significa nós precisamos quebrar alguns padrões que não nos servem mais. Só que a gente precisa identificá-los. Se a gente não identificá-los, não vai acontecer. E a gente vai, de maneira inconsciente, repetir esses padrões numa tentativa inconsciente de voltar para aquele lugar para conseguir refazer a história e dar um rumo diferente para ela. Ainda que isso não seja possível, tá? Porque o que aconteceu, aconteceu. Se Graciane carregava consigo a memória da necessidade de roubar no passado, a acusação no presente pode ter sido interpretada como uma confirmação de algo negativo sobre si mesma. O que mostra isso, turma? Uma vulnerabilidade natural de uma pessoa que, como todos nós, tem suas dores. E ainda algumas feridas parecem fechadas, sob alguns contextos emocionais distintos, pode entrar num lugar de vulnerabilidade e acabar expondo essas feridas, tá? Falando agora sobre o impacto na saúde mental e no comportamento, a história da Graciane ilustra para nós todos como eventos do passado não resolvidos podem levar a reações emocionais intensas, por vezes aparentemente irracionais no presente. A gente pode ter também dificuldade de discernir o presente do passado, então, usando o fato do que aconteceu. Ela foi acusada, quando ela saiu do programa, foi mostrado a ela que aquilo de fato não tinha acontecido. Mas, uma perspectiva emocional de vulnerabilidade, de confinamento. Ela recebe uma informação externa, que é a acusação de roubo. Essa acusação externa conecta com algo dentro dela que carregam sentimentos ainda não resolvidos, que envolvem o fato do roubo, das situações onde ela passou lá atrás, e isso chama atenção para uma reação onde, num primeiro momento, ela assume que roubou, ainda que não tenha sido verdade. Contudo, para ela, aquela palavra vem e entra num lugar aonde acessa um lugar de verdade, aonde um dia, por sobrevivência e necessidade, ela precisou fazer aquilo. E aí acontece um distúrbio da realidade. Por mais que não tenha acontecido de fato, conectou com um lugar e ela assume que realmente tinha feito. Isso é muito sensível, turma. É muito importante a gente observar isso e ter ajuda externa para identificar o que de fato é palpável nessa história, e é o roubo que aconteceu lá no passado, onde ela de fato precisou roubar, mas isso não é uma verdade hoje. A acusação fez ela gatilhar para aquele lugar, tá? Em momentos de forte estresse ou quando acionados por gatilhos, por ser difícil para o indivíduo discernir, ou pode ser difícil para o indivíduo discernir claramente a realidade do momento presente, da intensidade das emoções passadas. Quer dizer que, sob situações de estresse emocional, a gente tende a não pensar tanto. Isso acontece fisiologicamente. Uma situação de muito medo, uma pessoa que tem muita ansiedade, uma pessoa que percebe que vai ser atacada o tempo inteiro, ela tende a não pensar, porque há um bloqueio neurofisiológico do nosso córtex pré-frontal, que é a região nossa que freia nossas emoções, é uma região que pensa, é uma região que nos faz diferente dos outros seres vivos. Esse córtex pré-frontal, sob uma situação de medo, ele é inibido, uma situação de forte emoção, ele tende a não responder, então acontece uma inibição. Outras áreas do cérebro são ativadas e aí você liga um estado de luta ou fuga. Então aí você fica nesse estado de estresse intenso, tá bom? Então, resumindo para vocês, finalizando esse vídeo aqui. No passado, aconteceu aquilo com a Graciane, mas não necessariamente o nosso passado ficou para trás. Não necessariamente, tá? Nosso passado vive em nós, influenciando nossas emoções e nossas interpretações. Outra conclusão: experiências negativas e traumáticas podem criar cicatrizes emocionais que nos tornam mais sensíveis a alguns certos e específicos gatilhos.
Quanto mais experiências traumáticas nós temos, mais suscetíveis a gatilhos nós somos. Por isso a importância de tratarmos as histórias do passado, para que a gente não fique gatilhando o tempo todo para esses lugares de muita dor. E por fim, a interpretação de um evento presente é sempre filtrada pela lente da nossa história pessoal. Nós sempre temos um olhar pessoal baseado na nossa história, no nosso mapa de mundo, que vai interpretar determinada situação. Vou fazer uma última dinâmica com vocês para vocês entenderem isso na prática. Quero que agora vocês pensem num cachorro. Pensa num cachorro. Percebam que o comando que eu dei é um cachorro. Mas se eu perguntar para você agora, que está assistindo, como é seu cachorro, e perguntar para todas as pessoas que também estão assistindo esse vídeo, possivelmente e provavelmente, esses cachorros vão ser diferentes. Talvez um fale um pitbull, o outro fale um pastor alemão, o outro fale um poodle, um shih tzu. Isso quer dizer o quê? O comando externo é cachorro. Agora, dentro de vocês e nós todos passamos por uma situação de filtro onde qual é o primeiro cachorro que vem na minha cabeça? Pô, o primeiro cachorro que veio na minha cabeça foi o Bob, cachorro da minha avó que ficou cego, preto, sujo, no meio do mato. Talvez o seu é completamente diferente disso. Então, a interpretação de um evento depende da nossa história pessoal. E aqui eu termino esse vídeo fazendo um convite para você que, se você gostou desse tipo de vídeo, comenta aqui embaixo para mim. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva aqui no canal. É extremamente importante para você receber as notificações também ativando o sininho. E deixa um comentário para mim do que você achou sobre essa análise. Bom, grande abraço a todos vocês. Everton Araújo, diretamente no meu consultório. E até um próximo vídeo. Grande abraço. Valeu, pessoal.